e eu fico muito feliz com essa dedicação. Eu queria, nesse momento, ler com os irmãos um texto da Palavra de Deus. Se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 9, usando a nova versão transformadora. Quero dizer que temos muita gente de várias cidades do Brasil, conectados aqui no YouTube, no Facebook. No momento de oração, do movimento da fé, eu incluí você que está em casa, você que nos acompanha, porque você deve ter feito também um movimento de fé, para que a gente também possa alcançar, pela graça de Deus, todos quantos estão conectados conosco nesse momento. O texto de hoje encontra-se no primeiro livro dos Reis, capítulos de 1 a 9, e diz assim: Elias, que era de Tisbe em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Esse é um texto muito conhecido. Quero confessar que eu preguei sobre esse texto em quase todos os lugares do Brasil que fui nesse mandato. E apenas em 4 estados não fui, mas os nossos pares da diretoria estiveram nos 4 estados que eu não fui. E logo no início do nosso mandato, viajando para Dourados, no mês de maio de 2022, estávamos indo de carro, eu e o meu filho. Tínhamos ali uma agenda forte, uma agenda pesada, reunião com a diretoria do Mato Grosso do Sul, palavra com os pastores, depois ia para Campo Grande. E na ida para Dourados, nós sofremos um acidente. O nosso carro capotou 6 vezes. Eu sempre imaginei que um crente, quando morre, ele não morre. Eu sempre imaginei que o crente, ele está falando, está fazendo, de repente ele para de Jesus, o que é que nós estamos fazendo aqui? Ele diz: eu vim te buscar. Para onde a gente vai? E a gente vai, porque aqueles que estão em Cristo já passaram da morte para a vida. E eu estava dormindo naquele momento, dirigi as 2 primeiras horas, e pedi para o meu filho dirigir mais um pouco, e eu então iria tirar um cochilo. E quando eu estava ali dormindo, de olhos fechados, de repente eu sinto uma frenagem. Naquele instante eu ouço uma pancada, fecho os olhos, uma pancada forte. De repente uma segunda pancada forte, e eu pensei: estou entrando no paraíso. E quando o carro parou, as imagens estão sendo mostradas ali, mas não estão conseguindo vir aqui. Quando o carro parou naquela posição, quem está vendo o carro acabou, destruiu todo o carro, frente, traseira, tudo. Eu abri os olhos devagar, pensando que eu iria encontrar Jesus, e que ele ia dizer: vamos lá, meu filho. E quando eu abri os olhos devagar, eu vi tudo branco, eu falei: estou nas nuvens. De repente eu vi que foi o airbag que estourou, estava tudo branco aqui, e não foi ainda a minha vez.
Mas uma coisa interessante é que não tinha como a gente sair vivo desse acidente. Não tinha. Quem está vendo o estado do carro, 6 capotagens. De repente, um pastor que nem me conhecia veio nos socorrer. E a gente foi para o pronto-socorro. Depois de 5 horas de atendimento, não tínhamos quebrado nada. E nós seguimos para cumprir a agenda no Mato Grosso do Sul. E o pastor que veio nos socorrer, enviado pelo pastor Devani, coordenador da nossa região, disse: o senhor é alguma coisa da nossa associação, né? Eu disse: não. Eu pensei que o senhor fosse alguma coisa da associação. E aí a gente estava andando, meu filho estava atrás, e meu filho disse assim: olha, ele não é nada da associação, mas ele é presidente de 3 igrejas. Naquela ocasião era presidente da Igreja Batista Memorial, da primeira de São José, e da Igreja Batista Lindóia. Depois ele disse: ele também é presidente da Convenção Batista Paranaense. E também é presidente da Convenção Batista Brasileira. Quando meu filho citou isso, caiu a ficha que Deus nos poupou, porque tem muita gente orando por nós. Vivamos o verdadeiro amor. É tão bom saber que pessoas no mundo inteiro oram pela diretoria da Convenção Batista Brasileira, oram pelo presidente da Convenção Batista Brasileira, pela igreja que nós pastoreamos. Nossas igrejas intercedem por nós, oram por nós. O povo de Deus ora pelos seus líderes. Naquele momento eu consegui compreender que Deus nos poupou atendendo a oração do seu povo. Por isso, nesse momento, eu gostaria de destacar aqui algumas ações de graças no meu coração. Agradecer a Deus pela Igreja Batista em Lindóia, a qual pastoreio há 27 anos, que tem expressado o verdadeiro amor para comigo e minha família. A minha gratidão a essa diretoria, que é uma diretoria amável. Irmãos, é tão bom trabalhar em unidade com pessoas que amam. Os colaboradores do escritório da convenção, os diretores da convenção. E quando a gente chega em cada estado que a gente chega, a gente experimenta e a gente vive o verdadeiro amor. Eu disse que 2 sermões eu preguei quase que em todo o Brasil. O primeiro foi: o meu passado me condena, porém não me define. Muita gente que ouviu esse sermão, está na internet, quem quiser pode ver depois. Mas houve um segundo sermão que eu preguei especialmente aos pastores, tentando comunicar exatamente o que Deus quer que o coração do pastor experimente e viva. Mas se tem uma coisa que os pastores precisam compreender e entender, é que devemos sempre ter um coração ensinável, pronto a aprender. Quando eu percebi que nós precisávamos ter um coração ensinável, eu tomei a seguinte decisão: eu quero aprender todo dia, o dia todo. Eu me lembro que uma vez, eu ainda era jovem no ministério, e ouvi o pastor Irlande Pereira de Azevedo, que está aqui, um dos nossos mentores, e ele falando para a gente, ele disse: eu tomei uma decisão de aprender uma palavra nova todo dia. Não sei se ele continua com esse propósito. E ele dizia: quando eu não aprendi palavra nova nenhuma, antes de dormir eu abria o dicionário, tentava descobrir uma palavra que eu não conhecia e aprendi uma palavra nova. Quando eu tomei a decisão de ter um coração ensinável, eu escolhi aprender com todos que estão ao meu lado, com todas as situações que eu tenho vivido. E eu tenho dito que o pastor precisa ter um coração ensinável.
Algumas frases mexeram muito comigo no início do meu ministério. Primeira frase de Charles Swindoll, ele diz: precisamos aprender a ser deixados de lado tanto quanto ser usado. A maioria dos pastores aprendem a serem usados, são treinados nessa direção. E quando muitas vezes não são lembrados, citados, usados, alguns ficam chateados. Hélio Schwartz Lima, querido amigo que deve estar aqui no plenário em algum lugar, ele disse uma frase que mexeu comigo, dizendo: de vez em quando Deus prefere fazer em nós do que através de nós. E muitas vezes nós queremos ser usados por Deus, queremos que Deus nos use, que Deus use nossas vidas, nossa voz, nossa mente, nosso trabalho. No entanto, dificilmente Deus vai nos usar sem antes fazer em nós. Charles Swindoll diz: alegra-me saber que quando Deus pinta o retrato dos seus homens e mulheres, Ele o faz com defeitos e tudo. Deus não ignora a fraqueza, Deus não esconde a fragilidade dos seus servos. E muitas vezes nós queremos nos mostrar fortes, prontos, corajosos, destemidos. E muitas vezes ignoramos que nós somos de carne e osso. Peguei em Minas Gerais pastores de carne e osso, não de aço. Porque muitos pastores acham que são invulneráveis. E a gente vai ver que a Bíblia apresenta a vulnerabilidade dos seus homens e mulheres, para que nós não tenhamos constrangimento nenhum de assumir nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade, nossas fraquezas. John Newton disse: eu não sou o que deveria ser. Ah, como sou imperfeito e deficiente. Eu não sou o que desejo ser. Abomino o que é mal e desejo apegar-me ao que é bom. Eu não sou o que espero ser. Em breve, muito em breve, vou deixar de ser mortal. E com a mortalidade, todo pecado e imperfeição. No entanto, mesmo não sendo o que deveria ser, nem o que desejo ser, nem o que espero ser, posso afirmar sinceramente que não sou o que já fui, um escravo do pecado e de Satanás, e posso unir-me de coração ao apóstolo e reconhecer pela graça de Deus, sou o que sou. Essas citações me fazem pensar nesse que é um maior dos profetas de Israel, que eu tanto admiro. Elias é alguém que Deus está refinando, é alguém que Deus está burilando, é alguém que Deus está ferramentalizando, capacitando. O texto que lemos diz que ele foi para Serepta, e vocês conhecem o significado desse termo: fornalha de fundição, refinar, aquele recipiente que leva o ouro para ser refinado, para ser fundido, cadinho. Talvez devido à atividade de fundição que existia naquela região, Deus o manda para lá, significando que Deus gostaria de burilar, refinar o seu servo. Primeiro Deus levou ele para Querite, e originalmente no hebraico significa um corte, uma separação,
Parece que Deus está tirando dos holofotes para que ele se acostume, ou melhor, se desacostume com o holofote do palácio de Acabe. Ele entra em cena no palácio de Acabe, faz uma profecia estrondosa: não choverá até que eu ordene. E veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: a palavra do Senhor vem a Elias e o remete para Querite, tirado do holofote, deixado do tamanho certo de ser usado por Deus. Depois Deus manda ele ir para Serepta. Deus aumenta o fogo da fornalha para derretê-lo, para moldá-lo. A fornalha apenas consome as impurezas, enquanto purifica o ouro. Há um fato inusitado que ilustra perfeitamente esta situação com Elias em Querite. Este fato aconteceu com John Bunyan, autor da obra O Peregrino. Era um pastor servindo ao Senhor, tinha uma família, mas foi lançado em uma prisão. Era uma época de perseguição para os crentes na Inglaterra. E Bunyan foi arrancado de sua igreja, de sua família, para ser encarcerado na cidade de Bedford. Aquela prisão foi o seu Querite. O Senhor o tirou do ministério público e o escondeu na prisão. Neste cenário surgiu o livro O Peregrino. E ele conta a sua experiência, me parece uma experiência parecida com Elias em Querite. Me parece a experiência que eu e você muitas vezes somos levados a viver. Vivemos situação confortável, segura, e de uma hora para outra o cenário muda. Um fato novo acontece, uma enfermidade, um acidente, um desemprego, uma crise conjugal, uma crise familiar, e nós nos sentimos sozinhos, isolados. Mas foi ali que ele aprendeu a viver em Deus e viver o invisível aos olhos humanos. E ele diz: Deus me colocou em um lugar onde não posso mais viver do meu trabalho, não posso mais viver da minha família, não posso mais viver dos meus amigos, não posso mais viver de meus prazeres, não posso mais viver do meu ministério. Eu tenho que viver de Deus, o que é invisível. Eu frequento a Assembleia da Convenção Batista Brasileira há muitos anos. Eu tenho lembranças de pastores preciosos, valorosos, jovens, que nunca faltavam a uma assembleia, mas na hora de viver o seu Querite, isso afetou tão gravemente que eles não mais transitam em nosso meio. É onde Elias está agora. Elias está em Querite. Viver de Deus o que é o invisível. Para viver de Deus o que é invisível, precisamos nos encontrar com Deus, quando mais ninguém está próximo a nós. Quando você chegar ao lugar onde Deus esconde você, saiba disso. Se você andar com Deus em fé e obediência, Ele está com você. Eu serei contigo. Deus está com você. Nessa minha andança pelo Brasil, eu falei aos pastores algumas coisas que acho que são relevantes ao coração do pastor, à luz da experiência de Elias. Primeira coisa que falei aos pastores, e acho que posso falar a você também, porque tem muita utilidade para a sua vida, para o seu viver, é que Deus sabe onde você está. E você poderá dizer: sim, eu estou em Foz do Iguaçu, sim, estou seguro no meio do meu povo, mas Deus sabe verdadeiramente onde está o seu coração. Tem gente aqui
cumprindo uma agenda, mas que está com o coração apertado. Tem gente que aqui está, mas experimenta na família situações difíceis. Tem gente que aqui está, mas experimenta no ministério situações complicadas. Tem gente que aqui está e experimenta no casamento uma situação onde precisa encontrar Deus no seu casamento, na sua família, no seu ministério, na enfermidade de um ente querido. O texto diz que a palavra do Senhor foi a Elias. A palavra do Senhor veio a Elias. A palavra do Senhor foi a Elias porque Deus sabia onde Elias está, no versículo 2. Depois do versículo 8, então a palavra do Senhor veio a Elias novamente. No capítulo 18, versículo 1, sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias. A palavra do Senhor foi onde Elias estava. E quantas vezes a palavra do Senhor vem a nós em momentos difíceis de nossa existência, de nossa sobrevivência. Deus sabe onde Elias está, Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você está vivendo, Deus sabe a situação que você está enfrentando. É muito confortável para nós sabermos que Deus está vendo, Ele sabe. Não pense que Deus o esqueceu, que Deus o abandonou. Foi Ele que enviou Elias a Querite. Deus sabe que a fonte secou, Ele sabe onde você está e o que está acontecendo com você. Você que nos acompanha, Deus sabe o que você está vivendo. Segunda coisa que deixei claro nessas caminhadas, e quero deixar claro para você nesta manhã, é que Deus sabe para onde você está indo. Não apenas onde você está, mas para onde você vai. Vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom, fique lá. Interessante que eu não imaginava que seria eleito lá em Vitória, eu não sabia para onde eu estava indo. Mas Deus sabia, Deus tinha um propósito. Capítulo 18, versículo 1, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe. Deus sabe aonde Elias está indo. Deus sabe para onde a situação que você está vivendo está te conduzindo. Deus sabe. Você não sabe, eu não sei, mas Deus sabe todas as coisas. Por isso que Deus espera que nós o invoquemos, porque Deus tem para nós um plano de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, porque Ele sabe para onde nós estamos caminhando. Outra verdade, Deus sabe a provisão que necessitamos. Deus sabe do que nós precisamos. No versículo 9 ele diz: dei ordem a uma viúva que lhe forneça alimento. Deus sabia a provisão que Elias precisava. Talvez numa leitura primária do texto a gente veja apenas o pão, ou a farinha, o bocado de farinha que tinha para fazer o último bolo para mim e para o meu filho, para que depois a gente morra. É assim que está no texto. Mas o que Elias precisava não era só de alimento. Elias precisava de superação de algumas coisas, talvez da sua cultura. Naquele momento, ser sustentado por uma viúva era algo vergonhoso. Tirar ou compartilhar o pão de um órfão é algo que a gente vai compreender no Novo Testamento, em Tiago, quando diz que a verdadeira religião consiste em amparar os órfãos e as viúvas. E ele então tem que superar um aspecto cultural, tem que superar um orgulho pessoal,
tem que colocar em prática a sua fé. E é interessante que ele diz: a farinha não se acabará. Faz o bolo para Deus, para o profeta. A provisão que Deus tem para nós vai mexer muitas vezes conosco. A provisão muitas vezes não é apenas o alimento, o saboroso, o adequado. Muitas vezes a provisão vai exigir de nós confiança em Deus, fé em Deus, entrega a Deus. Ser sustentado onde há recurso é muito fácil. Uma das nossas experiências como diretoria da Convenção Batista Brasileira é compreender a realidade financeira da Convenção Batista Brasileira. Muitas vezes nós não sabemos, muita gente pensa que a Convenção Batista Brasileira é rica. Eu fico impressionado quando nós temos um escritório que precisa coordenar com um orçamento aí de aproximadamente 119 mil mês. Nenhuma convenção estadual vai ter muita dificuldade com um orçamento de 119 mil. Acho até que nós precisamos fazer algumas reformas profundas na nossa distribuição financeira como Convenção Batista Brasileira. E muitas vezes ficamos aqui controlando os recursos. Eu viajei o Brasil todo, mas se não fossem as convenções estaduais que pagassem minha passagem, se não fossem as igrejas que me convidaram, e algumas que eu paguei do bolso, eu não iria viajar o Brasil inteiro, porque não há recurso financeiro para viajar o Brasil inteiro. Às vezes a gente pensa, a gente não tem informações. Ser sustentado onde há recurso é fácil, não custa nada. Agora, ser alimentado onde não há nada, a não ser um punhado de trigo, um pouco de azeite, e depois a morte, exige de nós confiança, fé, dedicação e obediência ao Senhor. Deus sabe a provisão que você necessita. Deus vai prover. Deus vai prover. Ele já proveu em outros momentos. Deus vai prover de novo. Vai fazer de novo. Porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, o Deus de amanhã, o Deus que vive eternamente. Deus não deixará que falta nenhuma alcance você. Deus nunca vai deixar faltar a você a sua provisão, e a gente viveu isso como diretoria da convenção. Momentos difíceis, momentos tensos, em uma cultura complicada, em uma sociedade polarizada, Deus não deixou faltar a sua provisão. Quando estamos num lugar que Deus mandou, no tempo de Deus, nunca teremos falta da provisão do Senhor. E aqui eu gosto de fazer uma provocação. Está faltando alguma coisa essencial na sua vida? Você consegue perceber a falta da provisão de Deus? Se você percebe isso, você está no lugar errado. Estamos no lugar certo, que Deus nos mandou, a sua provisão não falta. Eu encerro essa palavra aos pastores dizendo que Deus está ouvindo suas orações. Eu quero dizer a você também que Deus está ouvindo as suas orações. Nós conhecemos a história bíblica. Versículo 19, acontece uma situação complicada. Aquele menino, filhinho daquela viúva, vai a falecer. Interessante que o próprio profeta começa a acusar a Deus, responsabilizar a Deus. Trouxe desgraça a esta mulher.
Mas é interessante que Elias tem uma confiança e ela pega o menino, tomou-o nos braços, levou-o até o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. E ele clamou: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça a esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer seu filho. Mas aqui esse texto me ensina algo interessante, que Elias tinha um lugar de comunhão, de intimidade com Deus. Elias tinha um lugar de um encontro com o céu. Muitas vezes nós reclamamos, e o lugar melhor para reclamar é no nosso local de oração. Mas ainda assim, no lugar de oração, ele busca a presença de Deus, ele conversa com Deus, ele experimenta a comunhão com Deus. Eu tenho o hábito de amanhecer de joelhos na cama onde durmo. Eu nem levanto, eu já deito assim, dobro os joelhos e busco a presença de Deus. Tenho o hábito de, antes de dormir, dobrar o joelho na cama em que estou dormindo, e dali pulo para cima. Aprendi isso muito pequeno. Meu pai está aqui. Desde pequenininho, sempre vi esse homem de joelhos atrás da porta do seu quarto. Me lembro que eu já sabia onde meu pai estava. E a minha mãe, que nos vê lá, e às vezes eu chegava: mãe, onde está painho? Está no quarto, filho, orando. E eu abria a porta devagar, fechava, me ajoelhava ao lado dele. Eu acho que ele abriu o olho para saber quem era que estava ali do lado. E quando ele percebia, ele falava em voz alta e eu repetia. Por que eu acho que ele sabia que estava lá? Porque ele sempre orava pelos deslizes que eu cometia. Mas eu aprendi a orar de joelhos com esse homem, a ter um encontro com o céu, a acessar o trono da graça, a colocar diante do Senhor toda e qualquer situação que pareça que eu estou bem distante da vontade dEle. Quando eu me coloco de joelhos diante do Pai, eu sei que Deus sabe o que eu estou vivendo. Deus sabe aonde eu estou. Deus sabe para onde está me levando. Ele sabe a provisão que eu necessito. E Ele garante que esta provisão é suficiente. Pergunta que eu faço a você nesta manhã: onde você está? O que é que você está vivendo? Qual aquela situação que de alguma forma ocupa o seu coração, a sua mente? Pode até estar causando ansiedade, tristeza, angústia. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Deus sabe o que você está vivendo. Deus sabe a situação difícil que você está enfrentando. Deus sabe para onde você está indo e Ele está preparando o caminho. Se passares pelo fogo, ele não te atingirá. Ele sabe para onde você está indo. Provisão que você necessita está à sua disposição. Você precisa simplesmente buscar e acessar a vontade do Senhor. Vamos orar. Talvez de alguma forma nessa manhã Deus está falando ao seu coração. Aquela situação que tem roubado a sua tranquilidade. Deus sabe onde você está. Ele sabe para onde você vai e Ele quer suprir suas necessidades.
Já oramos aqui por pessoas que vieram apresentar ao Senhor situações de vida pessoal, familiar, ministerial. Mas se você não teve essa oportunidade e quiser se colocar em pé, nós vamos orar e incluir a sua razão de oração diante do Senhor. Se você tem algo a apresentar ao Senhor, que quer um olhar cuidadoso do Senhor nesse momento, uma situação que só Deus sabe, Ele conhece, se coloca em pé. Eu não sei, Deus sabe. Eu não conheço, Deus sabe. Eu não sei onde você está, Deus sabe. Eu não sei para onde você vai, mas Deus sabe. E nós vamos pedir que Deus abra janelas do céu e derrame a provisão que você precisa. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos nós, nos colocando diante do Senhor, crendo na Tua palavra, confiantes no Teu poder. O Senhor conhece particularmente cada um de nós que se coloca em pé, apresentando a Ti nossa vida, nosso viver. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor contemple o coração dos Teus filhos. Quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra, abra janelas do céu e derrame sobre o Teu povo uma bênção sem medida. Aqueles, ó Deus, que estão se sentindo isolados, sozinhos, mostra que o Senhor sabe onde eles estão. Visita, Senhor, talvez a angústia de muitos aqui não está aqui, mas está em suas casas, em suas famílias, nos seus ministérios, no seu trabalho. E o Senhor, que sabe a condição de cada um, os visite nesta manhã em nome de Jesus. Que o Senhor tranquilize os corações, mostrando que o Senhor tem um plano de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Que possamos, ó Deus, confiantes no poder da Tua palavra, descansar, que para onde o Senhor está nos conduzindo é um lugar seguro. Supra, ó Deus, as necessidades do Teu povo, necessidades materiais, espirituais, emocionais, relacionais. O Senhor, que é o Deus de toda provisão, proveja os recursos na vida do Teu povo. Aumenta, Senhor, a fé, a confiança, a esperança. Seja qual for a situação, o lugar de oração seja sempre o lugar onde nós temos uma agenda com o Senhor, uma agenda com o céu, de onde o Senhor ordena a bênção. Abençoe o Teu povo nesta manhã em nome de Jesus. Amém.